Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando o seu programa Intercessão. Obrigado por nos deixar adentrar em seu lar, no seu trabalho. Você que nos acompanha através da TV, no Canal 14 e repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Também pelo YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e IADPE Oficial. E pelo site www.iadpeplay.org.br. Aproveite esse início de programa, compartilhe a nossa programação para que mais pessoas sejam abençoadas pela Palavra de Deus. Vamos ler um texto, a santa e gloriosa Palavra de Deus, que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. No programa de hoje contamos com a presença do presbítero Jonatas Éder Fernandes. A paz do Senhor. A paz do Senhor, evangelista Jailson Andrade. É um prazer estar de volta ao programa Intercessão, para juntamente com os nossos irmãos que estão em casa, não é? Levarmos a Deus em oração e também apresentarmos, o tema de hoje é bem interessante, situações em que Deus pode intervir. A intercessão tem um grande poder. E hoje nós vamos reafirmar isso mais uma vez, não é? Nesse programa abençoado. É um prazer estar de volta. O prazer é nosso. O mesmo também, professor do nosso seminário, este IADEB. Amém. Neto do pastor, saudoso pastor João Severino Fernandes, filho do pastor Josias Fernandes, nosso amigo. Amém. E é uma satisfação. Amém, pastor. É um prazer. Também conosco o diácono Ramon Diego. Não é isso? É um prazer tê-lo conosco também. Pode ser o evangelista Jailson Andrade. Amém. O meu desejo é que todos que estiverem ouvindo esta programação, que vão ser ricamente abençoados. É um prazer, mais uma vez, pastor, presbítero Jonatas. Amém. É a primeira vez que estamos juntos aqui também. É uma honra e eu tenho certeza que você vai ser impactado pela palavra de Deus. Amém. Eu acho que tudo começa bem com oração. Amém, pastor. O presbítero Jonatas Éder nos leva a Deus em oração. Amém. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos rendemos a Ti mais uma vez, Senhor, em oração. E neste momento, trata conosco, Senhor, através do tema escolhido pelo Teu Filho, para que vidas sejam edificadas. Usa a nossa mente, usa a nossa voz e que haja, Senhor, um despertar para que o Teu povo possa permanecer intercedendo. Ilumina-nos, Senhor, com a Tua palavra e que vidas sejam alcançadas nesse finzinho de tarde. Estende Tuas mãos sobre cada um de nós. Nós Te pedimos essas bênçãos, sabendo que o Senhor fará muito mais, porque estamos pedindo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Nossos amados, o tema hoje é importantíssimo. Orações que mudam destinos. E já iniciamos com a primeira oração, que gostaríamos de destacar a oração do rei Ezequias, este servo de Deus que orou num momento grave de situação e ele reverteu o plano divino. Ou melhor, Deus mudou de ideia. Então, a primeira pergunta aos nossos nobres convidados é: o que podemos extrair daí, Amém. presbítero Jonatas, diácono Ramon, Muito bem. desse fato? Quando a gente trata de orações que mudam destinos, intercessões que mudam destinos, a gente precisa saber que Deus, Ele é um Deus que ouve. Eu acho que essa é a primeira grande verdade, né? Isso. Nós não estamos falando com Deus que não ouve ninguém. No Salmo 115, é dito nas Escrituras que, infelizmente, algumas pessoas adoram outras divindades, professor Ramon, que não tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, boca, mas não fala. Tem mão, mas não apalpa. Mãos, mas não apalpa. Mas o nosso Deus, diferentemente dos deuses pagãos, o nosso Deus, Ele ouve e responde. Glória a Deus. E o texto que o pastor mencionou, existem duas referências, uma no segundo livro dos Reis, mas nós vamos ler a do profeta Isaías, porque o profeta Isaías vai levar esse recado difícil. Estava participando, não é? Isso. E a parte mais complexa é entregar o recado que Deus mandou. Se você puder pegar uma Bíblia, né, abrir conosco, Isaías 38, é dito o seguinte, pastor. A partir do verso 1, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Ele adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Esse era
a mensagem. Essa era a mensagem. Foi o que Deus mandou Isaías levar até o rei Ezequias, e era um dos poucos reis, depois de Davi, e aquela fase de Salomão inicial, que realmente buscaram o Senhor. Ele tinha um pai que era ímpio, né? Acais. Isso, Acais era terrível. Ele vai ser pai também de um outro rei difícil, né? Que é o Manassés, mas depois se converte no final. A gente teve até um programa de intercessão sobre isso. Mas o Isaías leva a mensagem para Ezequias e diz a ele, ó, acabou o teu tempo. Arruma a casa, tu não vai se levantar daí. Mas ele lembrou-se que o seu Deus o ouvia. E a maior beleza é que ele se vira para a parede, e algumas pessoas não entendem isso, né, que é o versículo de número 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Essa ideia de virar-se para a parede é voltar-se ao templo. É a mesma ideia, professor Ramon, que Daniel teve quando ele estava, por exemplo, na Babilônia. Ele tinha uma janela aberta para as bandas de Jerusalém. Trazia memória, né? Isso. Então o templo fica para lá. Então vou me dirigir ao templo para falar com o Deus que está aqui, está lá, mas é lá onde ele habita, no Santo dos Santos, né? Ezequias fez isso. Então, a virada para a parede dá a ideia de, eu vou falar com quem pode mudar isso aqui. Né? E a gente aplicando já, né? Eu tenho um amigo que diz assim, irmão Jonathan, é uma benção, eu adoro aplicar, mas é porque a gente precisa aplicar realmente. Com certeza. A gente precisa aplicar o texto. Não há situação que o nosso Deus não reverta. Se nós voltarmos a Ele, não é? Se nós nos dirigirmos a Ele, a situação que aparentemente não tem solução, não é, professor Ramon? Perfeito, professor. E o que eu acho interessante, evangelista, vocês que estão nos acompanhando, eu acho muito interessante o versículo 1 do capítulo 38 do livro de Isaías, que é a frase que Isaías já chega para dizer. E o que eu acho interessante é que, se a gente observar, Ezequias já vem de um processo difícil, porque Senaqueribe já está ali dominando, sitiando, já está causando um problema. Você que está em casa pode acompanhar isso no capítulo 38, capítulo 37 do livro de Isaías. E o que chama a atenção também é que lá no livro de 2 Reis, no capítulo 20, capítulo 19, capítulo 18, vai mostrar que Isaías também já traz uma mensagem antes para Ezequias. Então Ezequias já chega e já encontra mais uma vez a presença de Isaías. E o interessante, que foi o versículo que o senhor leu, que Isaías já chega dizendo, naqueles dias, justamente nos dias de Senaqueribe, Ezequias adoeceu de uma enfermidade. É como se fosse mortal. Uma aglutinação de problemas. Perfeito. E, ao meu ver, me permita, ao meu ver, era como que mais ou menos Isaías estivesse dizendo assim, que isso só aconteceria, essa reversão, por um milagre. E me faz lembrar, presbítero, professor, evangelista, e você que está nos acompanhando, a melhor definição de milagre que a gente já conversou, que cai sobre esse texto. Inclusive, a gente já conversou sobre isso, já procurou em dicionários, comentários bíblicos, mas para mim e para nós, a melhor definição de milagre, e a gente quer compartilhar com você, é o que está escrito no livro de Êxodo, capítulo de número 8, versículo de número 19. O contexto é aquelas pragas que estavam acontecendo naquela região, e teve uma praga que foram fazer a praga dos piolhos, e mandou fazer, imite. Aí eles chegaram no versículo 19 e, olha, isto eu não consigo, por quê? É aí que entra o milagre. O que eu acho interessante é que, além da mensagem, quem foi o mensageiro? Isaías. A boca de Deus, um vidente respeitado. E outra coisa, eu já vi alguém comentando que eu não concordei com a expressão do irmão, porque ele disse que o rei Ezequias usou e lançou em rosto. Porque quando a gente lê a história de Ezequias, o homem seguiu os passos de Davi. Exatamente. O pai era ímpio, mas ele tinha uma referência. Depois a gente percebe Ezequias trazendo a valorização do ministério sacerdotal. Sim. Abriu as portas do templo, expulsou tudo aquilo que trazia apostasia, idolatria. Então, no momento de aflição, orações que mudam o destino, ele vai à presença de Deus e, Senhor, tu sabe como me comportei. Glória a Deus. Tu conhece a minha história. E é como também se ele estivesse dizendo assim, me dê mais tempo para que eu possa fazer mais. Não é? A palavra que o professor Ramon estava mencionando, né?
do dedo de Deus, É o que é milagre. É o que é milagre, né? O dedo de Deus intervindo, que é uma frase tirada da linguagem de bruxos, né? Isso, Bruxos eles tentam imitar e não conseguem assim, mas é o dedo de Deus. A ideia do dedo de Deus é realmente isso, a intervenção que só Deus pode fazer. E Ezequias, pastor e professor Ramon, ele entende isso. Então é por isso que ele se volta para Deus e diz assim: Senhor, lembra-te do que eu tenho feito e me dá mais um tempinho. E toda vez que eu leio essa história, pastor, eu só fico pensando o seguinte: o que não passou na cabeça de Isaías? Porque ele sabia o que Deus tinha dito, né? E eu vou dizer mais, diante desse quadro, a sensibilidade chorou muitíssimo. E a gente percebe que o sinal foi mais grande que o milagre, né? Mas vamos... Os nossos amados telespectadores estão, com certeza, participando e há uma aptidão para assimilar aquilo que Deus tem nessa tarde. Amém. A outra oração que queremos destacar é que marcou as páginas da Bíblia Sagrada. Foi a oração de quem? Do profeta Elias, para fazer voltar a chover em Israel. Vemos nesse caso que Elias, sob a autoridade divina, determinou o cessar-chuva, mas em relação ao chover, novamente teve que se dedicar à oração, né? O que aprendemos com essa situação, professores, né? Podemos utilizar essa expressão porque realmente são professores do nosso seminário. O que podemos tirar de lição dessa situação que levou Elias tanto a entender a vontade de Deus, era a boca de Deus também, sim, sim. Não é? E trouxe uma mensagem diretiva, esse é outro assunto, mais ao rei Acabe, isso. Mas há aí uma intervenção de Deus e a forma dele também de orar para que Deus mandasse novamente. Esse texto está em Tiago, né? A gente precisa ler o texto de Tiago para poder entender o contexto lá do profeta Elias. Porque capítulo 5, Tiago, capítulo 5 e versos 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, ou seja, homem simples, frágil, falho, um ser humano comum. Mas ele pediu a Deus que não chovesse. Então observe que ele orou antes, né? E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra, e orou outra vez e o céu deu chuvas e a terra produziu o seu fruto. Orou antes e orou antes para não chover, porque a gente estava conversando no camarim, em off. A gente disse assim: poxa, a vida de Elias era tão de oração que Deus deu a ele a resposta para dar a Acabe, né? E a vida dele é tão intensa de oração que eu vou abrir um pequeno parêntese e passar para o professor Ramon para que você entenda. A oração de Elias foi antes mesmo dele ser enviado a Acabe. E vale a pena ressaltar isso, né? Porque tem muitas das pessoas dizendo que não, foi Elias, que ele era certo. Ele determinou, Elias determinou. O texto de Tiago diz que ele determinou, não, ele orou. Ele orou antes. Ele estava sob a autoridade de Deus. Isso. É diferente, né? Porque dizia assim: eu determino. Lembrando, você não determina nada. A gente está num programa chamado intercessão. E interceder é pedir, é rogar, não é? É dizer que você não consegue, mas você conhece quem consegue. Essa é a ideia, né? Elias está orando. Aí Deus diz assim: então vá a Acabe e entrega a mensagem. Ele entrega, passa aquele período no rio Quebar, no ribeiro de Querite, né? E depois do ribeiro de Querite ele vai até Sarepta ou Zarafate, e ao chegar lá ele se depara com uma mulher que está com pouca coisa e Deus faz um milagre lá. Né? É a viúva. Está terminando o azeite, está terminando a farinha, mas Elias diz a ela uma palavra de fé, ele diz: não se preocupe, mulher, porque Deus diz que não, enquanto não chover, não vai faltar. E realmente acontece aquilo. Mas durante a trajetória, o menino morre. Ela tem um filhinho, o menino morre e ela diz assim: mas homem de Deus, isso está onde, irmão Jonas? Capítulo 17 do primeiro livro do Gênesis, né? Mas homem de Deus, tu estás trazendo à memória os meus pecados, ela disse, e é lindo o texto, pastor Jailson, que diz que ele pega o menino pelo braço, em seus braços, leva para o seu quarto e ele clama ao Senhor. Veja o versículo 20. 17 do primeiro livro do Gênesis, verso 20. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho. E aí o texto vai dizer que ele vai se medir, não é? Se medir sobre o menino. E ele vai pedir algo que ninguém nunca tinha ousado pedir a Deus. Até esse ponto da Escritura, professor Ramon, não há registro, pastor, de ressurreição. Nenhum. Ninguém tinha pedido isso. Mas esse homem conhecia o seu Deus. É o mesmo caso de Ezequias. Eu sei que o meu Deus pode intervir. Eu sei que você está sentindo a presença de Deus aí no seu lar. Glória a Deus. Eu sei que o meu Deus pode intervir. Veja, é um caso onde a morte já atingiu. E Elias vai orar
e a Bíblia diz que Deus vai devolver Glória a Deus. a vida ao menino. Mas em relação à chuva, a gente já falou da parte que ele orou para não chover. O professor Amor, né, tem a parte também que ele ora para voltar a chover. E eu acho interessante, professor evangelista, que foi a sua frase que o senhor disse que Elias estava sob a orientação de Deus. E o nome Elias significa Jeová é Deus. E o que eu acho interessante é que no capítulo 17, o versículo 1, Elias se apresenta com o nome de Deus e usando também o nome dele. Por exemplo, versículo 1 do capítulo 17 do livro de 1 Reis diz: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, aí olha a frase dele: Vive o Senhor. Aí agora vem, Deus de Israel. Isso. Aí a frase que o evangelista usou sob a orientação: perante cuja a face estou. Me permita, essa ideia de perante cuja face estou quer dizer, estive com ele. Estive com ele, falei com Falei com ele. É isso que é interessante. Ô, glória a Deus. Estive com ele. Falei com ele. Sei o que ele me mandou Ouvi dizer. o que ele disse. É isso. Não era aquela coisa que eu estou sentindo. Não. Eu vim com um desejo de falar isso. Perfeito. Já Sabia. veio com uma palavra diretiva. Certo. Sabia. Estava com ele, ouviu a sua voz e sabia a sua vontade. E tem uma mensagem para você. E se o senhor me permite, para a gente fechar Elias, porque ainda tem mais assunto, É, eu tem sei que o muito tempo voa, mas quando ele vai orar para que Deus volte a chover, a resposta não vem de imediato. E se a gente prestar atenção, a intercessão sempre é um clamor mais intenso. E é isso que vai ocorrer, não é? Ele tem um jovenzinho que trabalha com ele, a gente não sabe quem é, a Bíblia não diz o nome, mas ele coloca os joelhos, a cabeça entre os joelhos e fica prostrado no chão e diz ao jovem: vai olhar ali se a resposta está vindo. Aí o jovem volta e diz assim: tem resposta não. Estou vendo nada. Né? Ele diz assim: volta lá, eu vou ficar aqui orando. Isso acontece 7 vezes. Na 7ª, quando o rapaz olha para o horizonte, o céu está literalmente azul. Mas tem uma nuvenzinha, ele pega a mão dele e faz assim, ó. Tamanho dela. Aí ele volta e diz assim: Elias, tá do mesmo jeito, a diferença é que agora Apareceu algo ali. apareceu algo. É uma nuvem do tamanho da minha mão. Aí ele diz: essa é a resposta que eu estava esperando. Porque tem crente, pastor, me permita, né, já aplicar de novo. Tem crente que está esperando uma resposta de Deus grande. Deus está falando com você hoje. Deus está falando com você hoje através do programa de intercessão. Talvez você estivesse esperando uma manifestação de Deus audível do ponto assim, dizer seu nome, dizer seu CPF, sei lá o quê. Não precisa muito disso. Não precisa. Basta uma pequena nuvem. Talvez Glória esse a Deus. programa hoje seja a pequena nuvem que desperte você. Essa situação aí não é o fim. O calabouço não é o fim. Deus pode intervir. E é isso que estamos tentando dizer. Deus pode realmente, pastor, mudar destinos, mudar a história quando há uma verdadeira Aleluia. intercessão e principalmente confiança nele, não é? E me permita, eu acho interessante porque começa o capítulo 17, versículo 1, com Elias usado por Deus dizendo: não vai chover. E encerra a história depois da chuva com a palavra do Senhor dizendo: e a mão do Senhor estava sobre Elias. Glória a Deus. Ele começa Glória a com Deus. Deus, ele começa bem, me permita a expressão, você que está aí, ele começa bem, começa com Deus e termina melhor Glória a ainda, Deus. Aleluia. com Deus também. Glória a Deus. E o que o senhor falou eu achei muito interessante, é porque muitas das vezes a gente espera um sinal extraordinário. Grandioso. Não precisa. Eu fico, me permita, mais uma vez, eu fico tentando imaginar. A Bíblia não relata, é óbvio, mas eu fico tentando imaginar, a gente Sim. lê, a gente pesquisa, a mente daquele jovem dizendo assim: ele me mandou subir a primeira vez, não tem nada. E ele coloca o rosto entre as pernas, que o texto vai Isso. dizer, a cabeça. E ele manda eu ir e voltar, e eu vou 7 vezes. Deus está falando com você. E não vê a parede de mudança. A fé e a obediência, né? Isso. Andam juntas, né? Perfeito. Olha, eu acredito que depois desse comentário sobre Elias, vem um desejo de fazer uma intercessão. Amém, pastor. Eu queria dizer aos nossos amados Amém. irmãos que Elias não era de concreto nem de ferro. É verdade. Foi pontuado aqui Perfeito. em Tiago capítulo 5. Era um homem sujeito às mesmas paixões. Mas, como os nossos amados convidados, né, disseram aqui, ele andava com Deus, ouvia Deus e transmitia, transluzia tudo aquilo que Deus, pela sua vontade, queria para o seu povo. Aleluia. Então vamos orar. Eu queria convidar mais uma vez o Senhor. Vamos fazer uma intercessão. Amém. E depois de falar da palavra, a gente parece que fica com mais fé para falar, Com né? certeza. Há pessoas que estão sendo tocadas agora por pastor. Deus. Acredito. Oremos. Acredito. E eu queria me dirigir a você que está em casa. Se você puder, dobre seus joelhos agora. Oh, glória a Deus. Nós vamos fazer um clamor. Glória a Deus. Mas a gente está na televisão, mas a gente é crente. Aonde um crente entra,
O ambiente tem que mudar. E aqui é a Rede Brasil. Você já sabe aqui, glória a Deus. Deus costuma falar. Senhor, nesta tarde, Meu Deus. depois de ouvir 2 grandes milagres, os 2, Senhor, se referindo à restauração de vidas, restauração de projetos. Senhor, só compete a nós hoje à tarde pedir por esta pessoa que eu nem sei quem é, mas que agora, Senhor, ao ouvir a Tua palavra, foi tocada pelo Teu Espírito. E está, Senhor, de joelhos no seu quarto, de joelhos na sua casa, talvez no hospital, do lado de alguém que está enfermo. Nem esperava, Senhor, pela Tua presença invadindo este ambiente. Espírito Santo, toma este ambiente, toma esta casa, toma esta pessoa agora e mostra para ela, Senhor, que nada há impossível a Ti. Não existe, Senhor, não existe nada que o Senhor não possa fazer. Não há impossíveis a Ti. O Senhor é o Deus que manda a chuva, o Senhor é o Deus que manda a vida. O Senhor é o Deus que muda a história. E hoje, Senhor, nós estamos falando sobre isso. Deus que intervém na história, que muda o projeto, que alguém diz que não tem mais jeito. Intercedemos, Senhor, pelos Teus filhos que estão dizendo: a minha vida não faz mais sentido. Talvez seja alguém que está desviado, esteja assistindo esse programa até gravado, que alguém mandou para ele. Senhor, visite-o agora, abra a sua mente para que ele possa relembrar, Senhor, como é bom falar contigo, fazer ele sentir, Senhor, a Tua presença e faz a fé brotar. Nesta tarde, Senhor, faz-nos entender que o impossível ainda é possível em Tuas mãos. Te pedimos isso, Senhor, confiando, porque sabemos que o Senhor fará muito mais do que pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus está entre nós. A gente vai precisar para um pequeno intervalo, não é? Amém. Mas como é bom ouvir a voz de Instante Deus, passa, né? não é? Como é bom sentir a presença de Deus. Glória a Deus. Fique aí conosco, daqui a pouco voltaremos com o programa Intercessão. Estamos voltando com o programa Intercessão. Como é bom estarmos juntos, ouvindo a voz de Deus e também participando daquilo que Deus tem para ministrar em cada coração. O tema de hoje é orações que mudam destinos. Já teve o comentário do presbítero Jonatas Eder, diácono Ramon, e eu tenho certeza que Deus vai, através dessa programação, lhe despertar para você entender que você pode orar e Deus pode mudar a situação. A terceira pergunta é o decreto que já estava formado lá no livro do profeta Jonas. A sentença estava dada a toda uma nação. Jonas, como profeta, era o emissor do decreto divino e, ao mesmo tempo, sinal da misericórdia de Deus. O povo se arrependeu, nos diz a palavra, e Deus reverteu, ou seja, o juízo divino. A pergunta surge: o que a oração pode fazer? Ou a oração de arrependimento, quebrantamento diante de Deus, ela tem algum efeito? Diácono Ramon, tem algum efeito, tem eficácia essa oração? Sim, senhor, pastor. E a resposta é sim. Glória a Deus por isso, né? E eu acho muito interessante a história de Jonas, não é? Você que está em sua casa, Jonas, capítulo de número 1, já começa dizendo que sobre o seu pai, não é? Amitai. E aí tem uma ordem, vai para Nínive. E ali ele vai para outra rota, não é? Não queria levar aquela mensagem. E a gente sabe o porquê. Isso. Né? Lembrando que não era por medo, né? Não, de forma Mas qual era o nenhuma. sentimento que estava regendo o coração de Jonas? Perfeito. O povo daquela localidade não era um povo bom. Era um povo mau. É os assírios, né? Era um povo perverso. Difíceis. Não é? E a história vai dizer que aquele povo queimava as pessoas vivas e colocava na entrada da cidade. Jonas não quis levar aquela mensagem para aquele povo. É como se ele dissesse assim: esse povo não merece ser salvo. Mas o interessante é que, me permita, Jonas não entendeu o que é a graça. Exatamente. Jonas não entendeu que a graça, ela não escolhe. Glória a Deus. A graça não escolhe. E eu acho interessante que, diante de todo o contexto, Jonas é lançado dentro daquele grande peixe e resolve ir para aquela região. E o Ele resolve porque, assim,
Deus traça Deus plano, ensinou ele, né? Ensinou. É. Deus ensinou. Deus tem a forma de ensinar a cada um. Deus, me permita, Deus tem a forma de ensinar a você que é Jonas. Não é? E o interessante é que quando ele chega naquela região, ele prega a palavra e o povo só escutou a ele durante todo esse período. É algo que vale salientar. Isso. E a oração, e eu achei muito interessante, é a oração que o rei ele faz. Está no capítulo de número 3. Depois que tudo isso aconteceu, em resumo, o capítulo de número 3, a partir do versículo de número 8, você que está em sua casa, abra sua Bíblia. Capítulo 3, versículo 8 do livro de Jonas diz: mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Aí agora o versículo 9 que me chama muito a atenção, que diz: quem sabe, olha aí, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E o arrependimento aí vale salientar que não é aquele arrependimento de comoção, que Deus olhou assim, estou arrependido. Não vou fazer, não vou fazer, né? Não é isso. É porque, na realidade, me permita... Pois não? O que está acontecendo aqui é o seguinte, houve mudança neles. Então, o que vai mudar agora também é o juízo. Mas na mensagem de Jonas, Jonas não disse que havia chance. Isso. Jonas diz assim, daqui a 40 dias. Você pode ler isso em casa. Jonas capítulo 3. Daqui a 40 dias, Nínive será subvertida. Ele só pregou isso. Ele não transmitiu a mensagem completa. Não, pastor. Porque assim, ele está lá forçado. A palavra é essa. Deus o ensinou aqui, ó, ou você vai ou vai. Aí ele foi. Mas ele disse assim, eu também posso dizer um pedaço da mensagem. Aí a mensagem era, daqui a 40 dias Nínive será subvertida se não houver arrependimento. Mas não há a pregação da mensagem toda. Só assim, daqui a 40 dias vai mudar tudo. Porém, o que eu gosto de Deus é que a gente fala a palavra, mas quem aplica é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo sempre atuou, né? Não pense que o Espírito Santo começa a atuar em Atos. Não, o Espírito Santo está atuando desde Gênesis na criação, né? A gente já vê lá o Espírito de Deus pairando sobre a face do abismo. Eu costumo dizer que o Espírito Santo chega antes, né, da reforma completa. Ele chega para que o Senhor Jesus trabalhe. E é o que está acontecendo aqui nesse texto, né? Deus usa o Espírito Santo para que os homens entendam o que é verdade. Eles são pecadores e que Deus vai destruí-los. E aí surge um desejo de se arrepender. E essa oração de arrependimento, no versículo que o professor Ramon estava lendo, o verso 10 termina, né? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que ele tinha dito que eles fariam e não fez. Então, a intercessão não foi nem de Jonas. Perfeito. Foi de pessoas que ouviram uma mensagem, não total, mas foram convencidas por Deus de que, se eles mudassem, o juízo também seria mudado. E me permita, vale a pena aplicar isso daí. O senhor falou algo muito interessante quando ele disse assim, a oração não foi de Jonas. Não foi de Jonas. A oração foi de quem? Foi do povo. Por quê? O povo recebeu a mensagem. Você que está em casa... Glória a Deus. Pode também se arrepender quando ouvir uma mensagem. Isso. E essa é a oportunidade. E aí havia uma sentença de Deus, sim. Não é? Sim. Então, a mensagem não foi completa, os atributos morais de Deus não foi revelado por Jonas. Não. Lá no finalzinho da mensagem, o amor de Deus, a paciência, não é? Um Deus misericordioso, mas o Espírito Santo, como o senhor falou muito bem, começou a usar aquela palavra e foi aplicando, ministrando em cada coração. E teve uma comoção, um quebrantamento, uma contrição que nacional. Nacional. Até os animais, né? Até os animais. E a gente pode entender isso, que Deus também pode mudar a nossa cidade, Deus pode mudar o nosso estado, Deus pode mudar o nosso país, se nós fizermos o que deveríamos fazer. E aquela fala, só Deus, isso aí, tudo vai de mal a pior. Será que isso para o intercessor... Não, essa não é a resposta para o intercessor. O intercessor está assim, vai mudar. Como? Mudar. Vou orar. Deus. Vou orar. E eu espero que você esteja sendo tocado pelo Espírito Santo para se lembrar disso. Você pode orar e haverá mudanças. Veja, essa cidade já estava decretado o seu fim. E o pastor Jair disse uma coisa que é verdade. Quando Jonas vai, já é a demonstração da graça de Deus. Perfeito. Deus não precisava mandar ninguém lá dizer. Eles estavam em pecado, mas Deus quis, professor Ramon, comunicar a eles essa verdade. E o que o senhor falou, e o pastor,
que a quantidade de pessoas, né? 120 mil que não sabiam discernir. Discernir. Alguns vão dizer que são até crianças. Poderiam ser crianças, né? Ou talvez sejam jovens, mas que mereciam uma nova oportunidade. É sobre isso. Eu acredito que começou na alta corte, né? Aí foi o rei. Começou o do rei rei. disse, Foi. é assim. Então eu acredito também que muitas famílias que estão passando por dificuldades e às vezes perde até a força de reger alguma coisa, trazendo ruptura, tristeza. Mas através de você, pai, através de você, mãe, Perfeito. Glória através de você, líder, você pode orar e Deus fazer o milagre da restauração. Acreditamos nisso também. Amém. Glória a isso? Deus. Acreditamos. Glória a Deus. Estamos aí recebendo de Deus palavras, o exemplo de Jonas, né? Deus ensinou a ele que ele era um Deus misericordioso e que Jonas tinha que levar a mensagem completa. Não deixar nada. Deixar nada. Porque tem muita gente aí falando de juízo, tem muita gente aí querendo até se aprofundar daquilo que vai acontecer lá no futuro, sem base bíblica, Sim, senhor. sem transluzir os atributos morais de Deus, como misericórdia, fidelidade, bondade. Então vamos aí, com certeza, aprender com o profeta Jonas. Né? Amém. Em nome de Jesus. Meus amados, glória a Deus, tenho certeza que você está sentindo a presença de Deus, mas queremos ainda, aí participando com os nossos nobres convidados, a quarta pergunta, a oração quebrantada, ela quebra até mesmo os protocolos mais rígidos, né? Então, exemplo disso tem uma mulher cananeia, Mateus capítulo 15, o que dizer desta oração? Uma mulher que não gozava da aliança, das promessas, contexto totalmente diferente, Sim. nação diferente. O que levou aquela mulher, né? Aquela oração de quebrantamento, a atrair a atenção de Deus? Essa talvez seja uma das histórias. Jesus. É uma das histórias mais lindas Belas, e fascinantes. complexas. E tem aquela questão dos cachorrinhos que a gente vai tentar explicar hoje. A história começa, segundo Mateus, com Jesus querendo sair, né, para descansar. Mateus e Marcos vão narrar a mesma história. Jesus quer sair para uma região onde ele não seria tão conhecido, porque a Galiléia, a região de Nazaré, ficou complicado trabalhar ali, porque era muito milagre, né? E as pessoas estavam sempre indo para perto dele, ele queria um tempo com os seus discípulos, o texto diz isso. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus foi para as partes de Tiro e Sidom, que são duas cidades ímpias. Historicamente falando, duas cidades onde a idolatria, a promiscuidade era real. Jesus vai para lá. Quando ele chega lá, a fama começa a invadir os bairros, a cidade inteira. E havia um caso específico na cidade, que é o que vai ser tratado por Jesus. Tinham outros que a gente não vai conhecer, mas o específico era de uma mãe. A mãe de uma menina. Não revela nem o nome dela. Não é dito, não é dito. E às vezes eu penso que não é dito para que não haja exposição. Tem coisas que Deus não quis colocar através da inspiração das Escrituras. A situação dela? Era deplorável. A filha estava, segundo Mateus, miseravelmente endemoniada. Imagina a situação dessa menina. Não é uma situação... não é só endemoniada. Ela está... E era a única filha. E é a única. Ela está miseravelmente. É um estágio, assim, absurdo, onde não tem jeito. Lembra? Muda o destino, né? Intercessões que mudam... Todos os sentidos dominados por em maligno. todos. Aí aparece alguém na sua cidade que, segundo os populares, pode resolver isso. Só que tem um problema, como o senhor disse. Ela não faz parte. Ela não é digna. A palavra é essa. Digna, isso. Ela não é digna de receber, porque o texto de João vai dizer que Jesus veio para o que era seu. E aí vai dizer que os seus não receberam. Né? E a todos quanto receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, ao qual creem no seu nome. Está em João capítulo 1. Mas surgiu fé na mulher. E uma fé absurda, pastor. Essa fé, até Jesus disse, lá no final, né? Mulher. Glória a Deus. Mas antes de chegar esse momento, a fé será provada. Tem gente que pensa que ser cristão é algo simples. Não, a fé, ela exige esses momentos complicados. Né? Minha esposa costuma dizer assim, Jonas, tu acha que viria fácil? Não vem fácil. Não vem fácil. Para o crente verdadeiro, para o crente que está buscando a Deus, as coisas, elas precisam passar pelo âmbito da fé. E a fé, ela é crer quando não dá mais para fazer nada. Isso né? É crer naquilo que existe possibilidade quando não há possibilidade. Essa mulher vai até Jesus
E ao encontrá-lo, tem uma multidão, ela não tem acesso de primeiro, então ela começa a gritar. E aí, me permita ler o texto? É possível? Capítulo 15 de Mateus, versículo de número 22. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. E o interessante, professor, que ela conseguiu identificar qual era o problema e levou para a pessoa certa, não é? Isso. Porque tinha muita gente na região. O clamor dela, filho de Davi. Filho de Davi. Teoricamente não faz sentido, porque assim, ela não é judia. Como é que ela vai chamar isso? Como é que ela chama Jesus de meu rei? Porque a ideia de filho de Davi é Jesus meu rei. Descendente. O Senhor é o descendente de Davi, o Senhor é o prometido, o Senhor é o Messias. Messias, isso. O Senhor é enviado de Deus para restaurar. Isso. Como é que essa mulher sabe disso? A gente não sabe, mas a fé produziu isso nela, professor Ramon. E é linda essa declaração, né? Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, ou seja, se mova pela minha dor. O que eu achei interessante, presbítero Jonatas, diácono Ramon, que o senhor disse que para alcançar aquilo que nós desejamos, há um preço. Sim. Então, além do clamor, ela enfrentou várias objeções, dificuldades, barreiras. Começou com quem? Com os discípulos, não Os foi? discípulos. Despede ela, Jesus. Eu fico tentando imaginar aquela mulher gritando, porque ela estava chamando a atenção para os discípulos dizer, despede ela. Ela estava A mulher gritando é diferente do homem, né? E assim, o grito diferente dela, do homem, né? e o grito dela é pavoroso. Isso. Porque assim, se Jesus sair e não resolver, ninguém mais vai resolver. Ninguém mais. Então, é igual o cego, né? O que a gente chama Bartimeu. Bartimeu. Ele grita por Jesus como filho de Davi porque ele sabe, ó, se ele passar por mim hoje e não resolver, a minha vida não vai E a ter mais. situação dele também era cego, né? Se ele passar, primeiro eu não estou vendo, e se ele passar, também eu não vou ver que ele passou. E novamente, lá no texto de Bartimeu, é dito que os discípulos disseram, cala-te que ele não vai te ouvir. Né? Isso já dá uma aplicação. É importante aplicar o texto. Talvez você tenha ouvido alguém dizer, Deus não se importa com você. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Deus se importa tanto que nos trouxe hoje aqui para tratar desse tema. Mesmo ela sem nome. Mesmo você também, talvez não tendo nome, talvez nunca a gente seja conheça, conhecido. talvez você esteja até em outro estado, em outro país, ouvindo essa programação, assistindo aí pelo YouTube ou pela própria Rede Brasil. Deus te alcançou aí e talvez você diga, mas eu? Sim, você. Deus parou hoje aqui, a cada um de nós, para tratar o seu problema e dizer a você Glória a Deus. que ele tem jeito para isso aí que disseram que não tem. Mandaram até você parar de orar. Sobre isso não ore mais. Mas nós, como enviados de Deus, através da sua palavra, estamos lhe dizendo, continue. Continue, vai dar certo. Não é isso, professor? Não deu certo para ela? Glória a Com Deus. certeza. E nesse relato, pastor, o que me chama a atenção, sim, é o que ela faz. Ela chama a atenção de Jesus, não só a de Jesus, como a dos discípulos, mas é a resposta de Jesus. A resposta de Jesus, irmão Ramon, sim, é o silêncio. Às vezes isso deixa a gente muito inquieto. Então, em resumo, aqueles que querem orar para mudar destino, situações, primeiro enfrenta o desprezo, Isso. olhar de desdém, está gritando muito, e segundo, Silêncio. silêncio. Você que está aí, Glória a Deus. muitas das vezes a gente clama, quer logo, Isso. pede, tem que acontecer agora, mas calma. Deus também trabalha no silêncio. Glória a Deus. Mulher, glória a Deus. eu fico imaginando, Glória a pastor, Deus. aquela situação, né? A gente já relatou aqui, a mulher, porque era a única chance, porque ela tanto é, e outra, feito o senhor falou, ela sabia aproveitar o momento. Porque ela chamou filho de Davi, ela sabia aproveitar. Mas a resposta de Jesus foi o silêncio. E aí foi quando os discípulos despede ela, é o que a gente já falou aqui. Isso. Muitas das vezes vai acontecer isso comigo e com você. Com você que está aí também. Possa ser que você esteja clamando, pedindo, querendo logo. Mas saiba que também o silêncio de Deus é uma resposta para mim Glória a Deus. e uma resposta para você. E é melhor, presbítero, pastor, e é melhor aceitar o silêncio dele. Porque não é para sempre, né? Até porque ela foi sábia. Quando ela viu Jesus calado, ela disse, então eu vou para frente dele. Se jogou. Se jogou. Ela disse, eu vou ali. Prostrou-se. Senhor, aí ele diz assim, eu não vim, né? Que é o versículo de número 24, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. E Jesus está dizendo assim, você não é uma das ovelhas que eu vim buscar. Eu vim buscar de Israel. Aí é quando ela se joga no chão e diz assim, Senhor, socorre.
socorre-me. E aí vem a parte mais complexa do texto, que é quando Jesus diz assim, eu não posso pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Primeiro foi o silêncio. Não, primeiro foi o desdém. Manda embora. O segundo foi o silêncio. Depois Jesus disse que ela não era a ovelha dele. E depois disso Jesus diz assim, eu não vou pegar o pão que é para os filhos e dar aos cachorrinhos. E tem gente que fica assim meio chocado com essa frase, mas entenda, na época de Jesus, os fariseus acreditavam realmente que as pessoas que não eram judias eram como animais irracionais. E talvez essa palavra para alguém soasse como um assinte, sabe? Uma afronta. Mas para ela gerou mais fé. Né? E é bom a gente entender. Jesus não está dizendo que ela é cachorro. Tá? Jesus está dizendo, nessa contextualização, de que o pão era dos filhos. O pão era deles mesmo. E ele não podia pegar esse pão e dar para outro povo, que ainda não era a hora. Mas ela disse assim, e aí ela apelou. Ela apelou. Porque assim, ela precisava da quebra de protocolo? Muitos. Ela disse assim, eu não quero seu pão. Dê o pão aos filhos. Dê para mim o que os cachorros lá recebem. E aí, vamos explicar isso, né, professor Ramon? Porque um pouquinho de cultura bíblica é bom. Entenda, o pão do judeu, ele é quadradinho assim, tá? É feito uma bolacha. E ele é assado e nas pontas, geralmente as pontas ficam ressecadas. As bordas, né? As bordas ficam ressecadas. Então, o que é feito? As pessoas que têm mais condições, eles tiram as bordas e o filho só come o pão. E com as bordas limpam a boca e aquilo é jogado no chão para os cachorros. A mulher contextualizou isso. Dê o pão aos filhos. Me dê as migalhas. A migalha não é aquele farelo que cai. É a sobra lateral queimada do pão que alguém até limpou a boca com aquilo. É jogado para os cachorrinhos. Ela disse, me dê isso. Aí Jesus disse, mulher, grande é a tua fé. O interessante, professor, é que ela não estava pedindo por ela, né? Sim. Porque quando a gente pede, me permita, por a gente, por nós, fica mais fácil, a gente sabe o que é. Mas ela não estava pedindo por ela. E é isso que é intercessão, né? É se colocar no lugar de outro. Ela não estava pedindo por ela. Diante de tudo que foi falado, a gente tem que fazer uma oração. Amém, glória a Deus. Porque eu acredito que há muitas vidas que estão enfrentando desprezo. Aleluia. Deus liberta. Neemias enfrentou também desprezo, zombaria, escárnio, mas ele perseverou naquilo que Deus colocou no seu coração. E eu creio que através dessa oração, Deus vai lhe dar força para você gritar mais um pouco, clamar mais um pouco, suportar mais um pouco. Aleluia. Mesmo que o silêncio, como disse os nossos amigos aqui, o silêncio está pairando sobre a sua trajetória, creia que vai chegar o tempo determinado de Jesus dizer, mulher, homem. Aleluia. Vamos orar, diácono? Vamos. Oração. Maravilhoso Deus, eterno. Oh Deus, como é bom. Oh glória. Senhor, louvado seja o seu nome. Neste momento, ó Pai, depois que ouvimos a explanação do teu texto sobre vidas precisam receber a vida desta mulher, que ela não estava pedindo por ela. Ela estava pedindo por a sua filha, a sua única filha. Deus. Os amados ouvintes que estão assistindo este programa, Senhor, Pai. Deus Todo-Poderoso. A gente não conhece, a gente não sabe, mas neste momento Ele está te pedindo algo, Ele está passando por algo. Deus, Senhor. Muitas das vezes o silêncio dói. Ela reconhece que não é digno. O silêncio incomoda. Das obras. Muitas vezes o silêncio é angustiante. Sim, meu Deus. Mas nesta tarde, ó Deus, levante-se, Senhor. O Senhor vai falar conosco. Oh, Senhor Jesus. Conforme esta mulher clamou, pediu, traz a solução, escutou a afronta, o desprezo, e até recebeu a resposta com um silêncio. Mas nesta tarde, o Senhor vai inverter a situação. Sim, meu Deus. O Senhor vai libertar, o Senhor vai mudar. Deus, os amados ouvintes que estão nos assistindo nesta tarde, no nome de Jesus, haverá uma tarde de libertação. Liberte, Senhor. Haverá uma tarde de resposta.
Aleluia. E a resposta que Jesus deu a esta mulher também Aleluia, é a aleluia. resposta Aleluia. de todos nós que Muda, estão Jesus. participando. Muda, Jesus. E Deus, Muda essa história. muito obrigado por ouvir a tua palavra Muda essa história nesta dessa tarde. Em nome. Em nome de Jesus. Em nome. Amém e amém. Glória a Deus. Já estamos glória. já se aproximando do término da Aleluia. programação. Mas queremos dizer a você, a gente, como intercessores, Glória a Deus. a gente se coloca no lugar das pessoas. Isso. Sentimento de mãe, uma filha miseravelmente demoniada, Glória. mas Deus, através de Cristo Jesus, Aleluia. trouxe uma restauração daquela família. Aleluia. A pergunta de número 5 e a última pergunta, uma oração que não poderíamos esquecer de mencionar. Né? Quando falamos de reverter situações, é a hora de Moisés. Glória a Deus. O servo de Deus usou de muita grande, ou seja, de uma intimidade, se aproximou, é que ele estava perante ele, Isso. ouviu sua voz e com muita ousadia orou a Deus e viu soluções de problemas que na ótica humana era impossível realmente o homem resolver. E diante da oração, da intercessão de Moisés, o que depreendemos do fato de podermos orar e ver situações revertidas, mudadas, não é? Às vezes alguém soma, alguém olha e diz assim, não tem jeito. Mas é possível reverter Muito bem. através do exemplo de Moisés? Daria um programa inteiro, não daria? É verdade. Eu sei que a gente está chegando no final, eu vou ser bem breve e passar a palavra para o professor Ramon. A vida de intimidade de Moisés era um absurdo. E o momento mais crítico que o povo de Israel vivenciou foi quando o povo voltou à idolatria, à prática do pecado. E eu sei, pastor, que a gente está falando para pessoas que talvez estejam em casa, dizendo, meu filho está longe, não é? Minha família está esfacelada, talvez o seu marido tenha saído de casa. Sabe, aquela agonia que o diabo muitas vezes traz. Era assim que Israel estava. E Deus disse, eu não vou mais com esse povo. Moisés diga a ele que eles vão com um anjo. Eu não vou, não. Mas Moisés conhecia o seu Deus. E é esse o segredo do intercessor. A intimidade do intercessor é a intimidade de saber quem é ele, não é? E no capítulo 33 do livro do Êxodo, eu vou ler só um versículo, eu sei que o tempo está estourado, é o versículo de número 13 do capítulo 33. Agora, pois, se te tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te, olha aqui, intercessão, que agora me faça saber o seu caminho e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. Isso é muito lindo, porque assim, ele já tinha consertado a questão lá, você lê os versículos anteriores. Tá? A gente só está citando, mas em casa leia o texto todo. Senhor, é o teu povo, tá assim, mas é o teu povo. E Deus observa isso em Moisés. É dito no versículo 14, disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Deus viu que aquela situação de ele não ir inquietou tanto Moisés, que Moisés já estava cansado. Mas eu lhe pergunto, para Deus que estava em relação a Moisés, indiferente com Moisés, ou porque a atitude do povo provocou? Com certeza a atitude do povo. Mas Moisés colocou no lugar do povo. Ele chega a dizer assim, ó, se o senhor não for, é melhor o senhor riscar o meu nome do livro da vida. E aí não é o livro da vida que a gente pensa lá de Apocalipse, é a existência. Ele diz assim, me mate, se o senhor não for com ele, me apague. Assim, você não, mas você não pecou, eu vou matar quem pecar. Quem pecar morre. Mas imagina você se colocar diante de pecadores e interceder por eles, não é? O senhor deu o exemplo de Jesus, me permita, voltou aqui. Não foi o que Jesus fez, né? Intercedeu pelos pecadores, não é? Então, só para a gente concluir, tem jeito sim. Inclusive para aquele que foi embora, que hoje talvez esteja vivendo uma vida promíscua. Interceda por ele, não é isso, professor Ramon? E o senhor citou muito bem aí sobre interceder por ele. É porque tem muitas das pessoas, pastor, professor, que esperam os outros orarem para depois eu começar a orar. Isso. Com Moisés não foi assim. O versículo, se o senhor me permitir, eu vou ler, o versículo 8 do capítulo 33, o texto diz, e aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantou também para orar. Então, primeiro começou com ele. E com Moisés. Com Moisés. Depois foi que o povo seguiu também os seus passos. Então, não sei se o senhor lembra, me permita, perdão.
Mas o pastor tocou num algo parecido aqui. Disse assim, você, dona de casa, mãe de família, pai de família, comece por você. Isso. Não é, pastor? Porque às vezes nós que trabalhamos na obra de Deus, a gente escuta muito isso. Irmão Jonas, ore por mim, o senhor com certeza deve ouvir isso, né? Pastor Jailson, ore por mim, ore por minha família. Mas às vezes Deus está dando oportunidade para que o avivamento comece na casa daquela pessoa através dela. Foi feito. E ela acha que a minha oração e a sua e a do professor Ramon é maior, quando na realidade o céu está aberto para todos. E a gente tem livre acesso, né? O momento que a gente quiser, a hora que a gente quiser, faça como Moisés. Não espere primeiro o povo ir. Você começa. E o outro versículo que eu quero deixar é o versículo de número 18, pastor. Você que está em casa, do capítulo 33. Por que Moisés orava? Versículo 18, o texto vai dizer: então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Isso é um pedido absurdo. Pena que já chegamos lá. Eu disse que daria o programa inteirinho, né? Em resumo, a intimidade de Moisés, a submissão, o que ele passou lá no Egito, o que ele passou no deserto, a sua vivência com Deus lhe deu condições de dizer, Deus, é o teu povo, e Deus é o teu povo, Moisés. Mas ele estava pronto para fazer. Então, diante de tudo que já ouvimos, né, eu queria dar uma saudação ao pastor Jefferson, aleluia, né? Isso. E no próximo programa estará aqui com os irmãos. Em nome de Jesus. Alguns, cadê o pastor Jefferson? Deus abençoe o pastor Jefferson, obrigado também por estar aqui contribuindo com essa tão grande obra. Vamos ouvir as considerações finais dos nossos nobres convidados, né? Prefeito Jonatas. Amém. Pastor, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, né? De voltar à Rede Brasil nesse programa que eu vi nascer lá atrás, na época ainda com o pastor Ailton Júnior. Um programa de muita oração, como tem sido, né? É um programa tão bom que perdura aí desde a época da pandemia, é uma intercessão. E eu espero que hoje à tarde Deus tenha visitado o teu lar, né? A gente está aqui num estúdio, gravando esse programa, preparando esse programa, mas assim, a beleza é saber que o que a gente está sentindo aqui, glória a Deus, eu sei que você também sentiu aí. E isso só pode acontecer por conta do Senhor, do nosso Deus. Então eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de voltar aqui e com um tema tão maravilhoso como esse, né? Dizer que Deus pode realmente mudar. Eu acredito de verdade. Hoje não é dia de contar experiência, hoje é dia de Bíblia. Mas eu acredito e já vivenciei isso. Deus pode mudar situações irreversíveis. Quero agradecer ao meu pastor, o pastor Ailton. Pastor, obrigado pela oportunidade de estar aqui e poder compartilhar. E mandar um abraço especial para minha esposa, a irmã Raquel, que vai estar assistindo também, tenho certeza. Os meus pais, pastor Josias e irmã Sandra. Também um abraço para minha sogra, a irmã Bibi, e José Batista, que não deixa de assistir nenhum programa da Rede Brasil, sem também esquecer dos irmãos da Área 27, né? Somente a mocidade que a gente coopera com o pastor lá. Então, queria agradecer também ao senhor, foi um prazer estar com o senhor aqui hoje. Eu que agradeço. Amém. Eu quero agradecer, primeiramente, ao meu Deus, né, por esta rica e oportunidade. É a terceira vez que nós participamos desse programa, é um programa que tem sido de bênção para as nossas vidas. Agradecer ao nosso querido pastor presidente por essa honrosa oportunidade. Pastor, muito obrigado. Quero agradecer também ao querido pastor Jefferson, não é, que nos convidou também. Muito obrigado, pastor. Ao senhor, evangelista Jailson, muito obrigado, nosso amigo. Deus continue lhe abençoando. E eu quero também mandar saudação para todos os irmãos ali da área 31, não é? Ao meu querido coordenador, pastor Manassés, os irmãos ali da congregação de Mandacaru, e mandar também saudação para minha esposa, toda a minha família. E se o senhor me permitir, pastor, em rápidas palavras, eu quero deixar também para todos os ouvintes, não é? Que através da intercessão Deus muda destino. Não é? Porque tem muitas das pessoas, me permita, sei que está acabando, tem muitas das pessoas que dizem, eu não sei por que eu estou falando isso, eu não gosto de usar muito essa expressão, não. Certo? Eu sei o que eu estou falando, que Deus ele coloca essa palavra no meu coração para eu dizer a você que está aí na sua casa, que é através da sua intercessão que nós vimos aqui, que é se colocar no lugar de outro. Então, através da sua intercessão, Deus ele muda destino, pastor. Vamos orar agradecendo. Amém. Receba a gratidão do nosso pastor presidente, pastor Ailton, pastor Jefferson, e por toda a equipe da Rede Brasil. Amém. Oremos. Pai querido, nós te damos graça por mais um programa. A tua palavra foi ministrada, vidas foram tocadas e temos certeza do resultado da resposta da tua parte. Recebe a nossa gratidão em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus agora e sempre. Amém.